palavra que nós vamos meditar hoje, vamos falar sobre os ídolos do lar. Em Israel, todos os avivamentos de Israel começaram fazendo uma limpeza, uma purificação, tirando a idolatria, tirando os ídolos, para que depois se expusesse a palavra do Senhor. Na própria história do Gideão, ele fez um altar ao Senhor, que apareceu a ele, e na mesma noite o Senhor aparece, depois diz para ele, primeiro derruba o altar de Baal e de Astarote, ou Astar, né? Depois, você faz um altar para mim. Nós vemos na época dos juízes, Samuel também, nós vemos Josué, olha, se vocês vão servir a outros deuses, ok, mas eu quero declarar aqui que eu e minha casa servimos ao Senhor. Então, nós sabemos que um avivamento, um renovo de promessas, a restauração de uma aliança com o Senhor, ela deve seguir alguns parâmetros, alguns princípios. E esses princípios estão aí registrados na palavra de Deus, para que possamos nortear as nossas ações de forma que o Senhor se agrade de nós. Amém? Então é isso. Vamos ler aqui, pedir ao Azaf que lê Gênesis 31, verso 19, para que a gente dê início aqui. E vocês que estão aí em casa podem participar também aí, respondendo, perguntando, fazendo qualquer participação conosco. Nosso irmão Eliomar Cavalcante está dizendo que foi constatado aneurisma no rapaz. Hoje, daqui a pouco, às 7 horas, vai ser realizada uma cirurgia. Peço que vocês orem. O nome do rapaz é Judas Tadeu. É isso? Ok. Vamos fazer a leitura. Vamos à frente. Vamos lá. Tendo ido Labão fazer a tosquia das ovelhas, Raquel furtou os ídolos do lar que pertenciam ao seu pai. Jacó logrou a Labão, o arameu, não lhe dando a saber que fugia. E fugiu com tudo que lhe pertencia. Levantou-se, passou uma face e tomou o rumo da montanha de Gileade. Pronto. Montanha de Gileade. Quem nos segue no canal Comente Bíblia, o outro canal, tem tido uma ideia melhor da Terra Santa, pelo menos no contexto geográfico da Terra Santa. Montanha de Gileade, Peniel, o Vale do Jaboque, são expressões muito comuns para quem entende geografia bíblica. Porque na parte leste, quem pega o mapa da Terra Santa tem o Rio Jordão e fica à sua direita. O leste está sempre à sua direita. Quem está me vendo aí vai estar vendo à esquerda, mas é sempre à direita para quem olha no mapa. E aqui está dizendo que o Jacó, ele fugiu e volta para casa. Ele fugiu do irmão, da ira do irmão, da promessa de ajuste de contas, de justiça própria, né, do Esaú. Foi para a casa do tio. E agora está fugindo do tio com 2 mulheres, um bocado, uma perca de filho, né? Só que nesse momento, a Raquel pega os ídolos do lar, os terafins. Uma expressão que só tem na Bíblia corrigida, né? A versão Almeida corrigida, a mais antiga. Terafins são ídolos do lar. Raquel foi e furtou, roubou. Pegou os ídolos do lado do Labão e levou. Isso causou grande ira. E deu problema sério. Porque, inclusive, no momento do encontro de Jacó com Deus, naquele momento em que o Senhor mudou o nome dele para Israel, ele estava entre a cruz e a espada. O sogro dele estava vindo para matá-lo. Né? De Padã Aram, rumo Terra da Promessa. E da Terra da Promessa, imaginava ele, estava vindo o irmão dele para acertar as contas com ele, com mais ou menos 400 homens armados. Então, se ele se adiantasse, ele morreria pela mão do Esaú, e se ele retornasse, o sogro o mataria. Né? No meio dessa bagunça toda, eu queria meditar só nesse ponto. Gênesis 31, 19, vamos falar dos ídolos de Labão, os ídolos do lar, os terafins. E ela simplesmente levou esses ídolos. A primeira ideia que nós vemos aqui é que ela queria segurança. Aí alguém vai dizer, segurança como assim? Ela não servia ao Deus de Israel? Vou dizer para você, querido, nem Jacó, oficialmente, era adorador de Yahvé. Porque a promessa que ele fez em Betel, uma cidade que se chamava Luz, né, foi que se Deus levasse a viagem a bom termo, se Deus prosperasse a vida dele em Padã Aram, se Deus o trouxesse em segurança para a terra dele, aí então Deus seria o Deus dele
Segundo, ele faria uma casa para Deus, um local para adoração. E terceiro, ele entregaria o dízimo de todas as coisas que ele recebesse lá. Mas foi uma promessa feita quando ele estava fugindo para lá. Então, o que acontece? A ideia de segurança para a viagem, né? Hoje o pessoal vai fazer uma viagem para uma terra nova, uma vida nova, algo novo. A gente teme aquilo que a gente não conhece. Primeira ideia é a segurança. Então, Raquel servia ao Deus de Jacó, sim, mas ainda tinha o que é mais forte na família, que hoje eu vejo como o terafim que mais domina as famílias, que a gente chama de tradição familiar. Tradição familiar, costume familiar. Nada é tão forte quanto a tradição familiar. Cada família tem o seu código de ética, de conduta moral, de sua forma de busca espiritual. Toda família tem a sua regra, essas regras, esses princípios vão sendo constituídos a partir do ponto que a família vai crescendo, se ajustando como uma criança que vai deixando a sua fase, né, ter a infância, vai chegando à adolescência e juventude, vai formando o seu caráter, vai formando sua índole. Então, o que é mais forte é isso. E a Raquel, ela não podia ser diferente do que ela é. O pai dela, os pais, vamos dizer assim, eram parentes de Abraão, tá certo. Mas eram idólatras. O próprio Abraão era idólatra. Era idólatra. Ele atendeu o chamado do Senhor para sair do meio da idolatria. No primeiro momento, o Abraão está saindo do meio da idolatria. Agora, a palavra de hoje é: nós temos que tirar a idolatria do nosso meio. Por quê? Primeiro, quando eu coloco aqui, a primeira ideia é a segurança, e eu coloco também essa duplicidade, não é de caráter, mas é de ideia, né? Ideia formada sobre fé da Raquel. Raquel era a mulher que Jacó amava. A pessoa dizer, Jacó trabalhou 7 anos por Raquel. Não, leia a Bíblia direitinho, ele trabalhou 14 anos por Raquel. E mais 7 anos para fazer o pé de meia dele, da família dele. Ele não trabalhou nem um dia por Lia. Lia veio de graça. Lia é aquele tipo de pessoa que aparece como a rejeitada. E foi a que teve mais filhos, inclusive é mãe de Judá, né, que é de quem descende todos os judeus, inclusive nosso Senhor Jesus Cristo. Tá certo? É mãe de Levi, né, que onde vem toda a família sacerdotal e a tribo que se tornou representante da religião. Queridos e queridas, mas essa Raquel, mesmo sendo amada, ela tinha essa dupla ideia, esse duplo pensamento, e o que eu quero colocar aqui, na primeira instância, é que a idolatria, ela entra sorrateiramente na vida de uma pessoa quando ela é assim, como a Raquel, tem 2 pensamentos e não se firma direito nem em nenhum. Por quê? Porque não conhece nenhum verdadeiramente. Às vezes as pessoas ficam chateadas quando eu aqui coloco, a gente faz uma campanha para que o evangelho cresça, e gente com ideias comunistas dentro do cristianismo. Só de falar tem pessoas que ficam se tremendo. Por quê? Porque é uma coisa que foi colocada na cabeça das pessoas, mas são 2 ideias antagônicas. Não tem como você ser comunista e cristão ao mesmo tempo. Não tem como. Se firme numa ideia ou noutra. Vá a fundo em um local, em uma ideia ou noutra. E aí você vai entender. Raquel aqui estava servindo ao Deus de Israel, que tem o primeiro mandamento dizendo: não faça imagem de coisa alguma. Não adore a imagem. Não confie nas imagens. E também adorando, servindo aos ídolos da casa dela, do pai. Aí a outra coisa que podemos falar nessa questão da Raquel. Olha, segunda ideia. Se os deuses de Labão, do pai da Raquel, né? Do Labão, que a gente disse. Se é o que dizem, que aqueles terafins davam direito ao possuidor de tomar posse, né? De tomar posse da terra, como se fosse o primogênito, era algo que era passado para o primogênito. Se isso é verdade, se aquela tradição é verdadeira, ela tentou tomar dos irmãos dela o direito de primogenitura. Foi só porque ela queria segurança? Já é ruim. Primeiro ponto foi colocado. Segundo, não é que ela queria que os filhos dela tivessem direito de primogenitura, porção dobrada. É pior ainda. Vocês estão falando de posses, de bens terrenos, de riquezas. Né? Bom, vá analisando aí. São 2 ideias de adoração, mas que são antagônicas. Não tem como servir a Deus e aos terafins. Não tem como você estar em 2 polos. Ou você se firma em um ou em outro. E a Raquel está no meio de uma história aqui que ela nem conhece ao Deus de Israel, né? E nem serve totalmente aos terafins. Ou seja, ela está dividida
Tudo que é dividido, querido, como diria uma pensadora, tudo que é dividido não é completo. Tudo que é dividido está fadado ao fracasso. Por exemplo, o que mantém uma família forte é a lealdade uns para com os outros. Quando existem ideias antagônicas dentro de uma família, ela já está dividida, ela não vai se dividir. Quando as pessoas quiserem morar distante umas das outras, ela já está, pronto, final, está dividida. Toda ideologia ou ideologismo divide. E divide de forma que nem mesmo nos momentos mais terríveis que a família passa, eles se juntam. Não se juntam. Eles estão perto, mas não estão juntos. Queridos, nós entendemos aqui que, então, a ideia da idolatria é um negócio sorrateiro que não entra da noite para o dia, é um negócio que vai sendo construído e que precisa ser destruído, ou desconstruído, como quiserem, a expressão mais fresca ou a expressão mais antiga, corriqueira, precisa ser destruído, desconstruído, diria o politicamente correto. Nós temos que desconstruir, né? Bom, é isso aí. Então, onde existem duas ideias antagônicas, existe o quê? Incoerência. Existe o quê? Falta de conhecimento. A Bíblia diz, meu povo está morrendo, se acabando, se lascando, porque lhe falta o quê? Conhecimento, entendimento de quem é Deus. Só busca a Deus para suas necessidades, mas não conhece Deus. O que o meu povo sabe de mim é coisa decorada, decoreba. É coisa que aprendeu de cor. Mas não tem nada de pessoal comigo. O coração desse povo está seguindo seus próprios caminhos obscuros, malignos, né? De interesses, entendeu? Onde existe essa duplicidade de ideia antagônica, sabe, é desse jeito, existe muita incoerência, e a pessoa não consegue se firmar nem numa coisa nem outra, e ela não vai conseguir realização nem em um polo e nem no outro. Porque se Deus abençoa aqueles que buscam, mesmo Deus que abençoa aqueles que buscam, amaldiçoa aqueles que são idólatras. Você está entendendo? Como é que eu posso ser adorador de Deus e ter ídolos do lar? Como é que eu posso fazer isso? Então, se esse for o caso, né, no caso da Raquel aqui, duplicidade, e eu creio que seja, ela estava vivendo ainda no politeísmo. Ela podia ter deixado a casa dela, a família dela, tá fugindo com o esposo, o filho José, que só tinha um, né? Mas a casa dela não saiu dela. A tradição da casa dela não saiu dela. E foi isso que não permitiu ela sair de mãos vazias. Ela teve que ir lá e pegar os ídolos do pai, os ídolos daquela família. Certo? Esse desejo de posse, de riqueza, de direito à primogenitura, num momento em que ela queria se sobrepor aos irmãos. Ela não tinha só um irmão, aos irmãos dela. Quando disse que Labão foi atrás dos ídolos, provavelmente os irmãos foram atrás também, com vontade de tomar o sangue do Jacó. O que eu percebo nessa história? Quando você for ler toda a história, você vai compreender de forma completa e mais clara possível. Ela não abriu mão dos ídolos, ela levou esses ídolos para essa nova vida, para esse novo local, para essa nova realidade. Aí eu lembro de quê? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas ficam no passado. Agora é coisa nova. Mas como é que eu vou desconstruir ou destruir um pensamento que está aqui dentro da minha cabeça, uma tradição que me acompanha, está aqui no meu coração desde que eu nasci? Eu posso mudar de lugar, de família, posso mudar de nome, mas eu não posso mudar, certas coisas eu não posso mudar. Por exemplo, eu estou trocando a noite pelo dia, mas eu posso mudar o horário que o sol aparece e se põe? Não posso. Tem coisas que eu não posso. Eu posso, por exemplo, esconder o sol, eu posso esconder a lua, eu posso me esconder do sol, mas eu posso esconder o sol, a lua. Alguns tentam esconder a verdade. É possível? Não, é impossível. A verdade e a mentira, elas são como luz e treva. Não importa quão rápido seja a luz. Não importa quão rápido ela viaje. As trevas estão sempre lá. Mas onde ela chega, ela anula as trevas. Então, é isso. Hoje, queridos, o que acontece é que hoje existem pessoas como Raquel, saindo da terra da maldição, a terra da idolatria, e indo para a terra da promessa, levando consigo ídolos do lar, serafins. A gente pensa logo que é uma ordem de anjo, né? Uma ordem angelical. Tem um serafins, tem um querubim, terafim. Terafim é ídolos do lar. Né? Quantos ídolos estão apegados ao nosso coração? Nós deixamos a realidade de pecado,
Nós estamos dentro da igreja, mas quantos ídolos tem dentro de nós? Quantos ídolos nós trouxemos da nossa velha vida e estão dentro de nós? Quantos ídolos nós trouxemos para essa nova vida, para essa nova realidade, para esse novo local, local de aliança, de comunhão com Deus, Pai, com o seu Filho Jesus e com o Espírito Santo, né? Bom, muitos hoje têm esse mesmo pensamento, vivem essa mesma situação, esse mesmo posicionamento da Raquel, querendo viver duplamente. É como alguém que quer ter, tipo, o cara é espião, ele é da KGB e também do FBI, da CIA, KGB, né? Ele é do Mossad e do KGB. Não tem como. Quando é descoberta, alguém vai matar essa pessoa. Entendeu? Ela vai ser destruída, ou por um lado ou pelo outro. Ela vai se encontrar num momento de decisão. Multidões do vale da decisão. E ela vai sentir o amargo que é não ter se firmado em um pensamento e posição. Nunca. Nem é uma coisa, nem é outra. Né? Certo? Então, querendo viver coisas novas e velhas, querendo obter coisas novas e velhas dentro da aliança com Deus, é impossível. E coisas antagônicas, é impossível. É impossível. Isso mostra outro ponto. Vamos para outro ponto? Vamos. Como eu citei no início, falta de conhecimento, ignorância. Nem o povo que é chamado pelo nome de Deus conhece Deus. É Deus que denuncia isso. O próprio Deus que denuncia isso através dos profetas. O meu povo, que se chama pelo meu nome, não me conhece. Que sabe de mim é coisa que foi aprendida de qual, ou seja, os pais passaram para os filhos. Mas não tem nada de pessoal comigo. O que tem aí é que eu ouviram falar. Nem o povo de Deus conhece Deus. Como é que, por exemplo, as nações em redor de Israel iriam conhecê-lo? Nós vimos essa semana, eu estou preparando os vídeos do Comento Bíblia, da semana que vem, eu dei uma crise de riso quando eu fui olhar aquela história da arca, foi tomada pelos filisteus, né? Aí o que acontece? Eles foram devolver a arca, não vamos devolver só a arca, não. Vamos mandar uma oferta pelo nosso pecado. Manda fazer umas estatuetas de ouro, né? Estatuetas de ratos e de tumores, ou hemorroidas. Ficava muito feio. Quando o primeiro mandamento do Senhor é não faça imagem de coisa alguma. E eles mandaram essas porcarias junto com a arca. Uma caixa lá, em cima da carroça. A ignorância chega a fazer isso. A pessoa acha que está fazendo uma coisa boa. Ela está se desgraçando aos olhos de Deus. Ela está se condenando aos olhos de Deus. Por quê? Porque ela não conhece Deus. Se a pessoa que está dentro da aliança não conhece, imagina os que estão fora. Né? E dentro dessa realidade tem aqueles que não pecam só por ignorância, não. Não é só por não conhecer Deus. Tem os que pecam voluntariamente. E eu bato firme contra isto. Porque para esse tipo de pecado, você não vê expiação de culpa, não vê perdão. Nós falamos muito que existe perdão para todo tipo de pecado. Não é assim não. Não é assim não. Tem pecado que Deus não perdoa, não. Pecado por ignorância, eu não recomendo ninguém a ir procurar. Tá? Não estou querendo gerar debates. Pecado por ignorância, perdoável, sim, é. Mas qual é o pecado voluntário? É aquele pecado do cara que já sabe o que deveria fazer e não faz. É aquele que já sabia, conhecia, mas permanece no erro. É aquele que, tipo assim, fere o coração de Deus. Aquele cara que chega a fazer as 3 coisas que não são recomendáveis. Pisa aos pés do Filho de Deus. Profana o sangue da aliança com o qual foi purificado e ultraja o Espírito da graça. Esse não tem perdão. É aquele que, como Eli estava dentro da casa de Deus, conhecia tudo, era o sumo sacerdote de Deus, não repreendeu seus filhos. Deus falou, você honra mais seus filhos do que a mim. E aí, depois, porque não se posicionou, o Senhor mandou um profeta e disse, acabou para você. Vai morrer, seus filhos vão morrer no mesmo dia, você ainda vai ver a destruição aí, a desgraça em que Israel vai chegar. Porque você honrou mais seus filhos do que a mim. E ainda que vocês matem todos os rebanhos da face da terra, não terá expiação para a culpa de vocês. Por quê? Porque eu tinha prometido a vocês que vocês julgariam todo o meu povo. Mas do jeito que vocês estão fazendo, longe de mim eu fazer tal coisa. Sabe o que eu vou fazer com vocês? Daqui por diante, ninguém na sua casa vai viver mais do que... Vai morrer com muita idade. Vai morrer tudo novinho. E os que escaparem vão chegar para Samuel para pedir um lugar na casa de Deus para ter como comer o pão. Trabalhar. Para pedir, para ter como comer pão. Entendeu? Existem pecados. Deus não perdoa? Existe. Qual é? Deus tem... Se relacionarmos 100 pecados aqui para cada um de nós, 100 pecados, é capaz que a gente vai dizer que só perdoa 1 ou 2. Mas aí, não, Deus ele é obrigado a perdoar todo pecado. Ele é obrigado? Não, querido. Pecado voluntário não existe expiação para pecado voluntário. Nem no Velho Testamento, nem no Novo. Nem no Novo. Pelo que o texto que eu citei está em Hebreus 10, né? Fazendo essa relação entre velha e nova aliança. Ora, na velha aliança, o cara morria, quer dizer, não tinha perdão para o pecado dele, pecado voluntário.
não tinha perdão para ele, depois de 2 ou mais, ele morria. Ele era apedrejado até a morte, queimava o corpo dele. Agora, na nova aliança, de quanto maior castigo julgar, vai ser merecedor aquele que fizer essas 3 coisas. Pisar o sangue de Deus, profanar o sangue da aliança, que é profanar, tornar profano, sujo. O sangue da aliança, o sangue de Jesus com o qual eu fui purificado, o sangue que me purificou, eu vou tornar ele profano. Como é que eu faço isso? Pecando voluntariamente. E ultrajando, causando traje ao Espírito da Graça. Eles dizem que pecado sem perdão é só quando eu faço traje ao Espírito Santo. Não, é quando eu peco voluntariamente. É um pecado sem perdão. E é perigoso isso. Por quê? Porque estamos falando de pessoas que estão dentro da aliança, estão dentro da casa de Deus, que sabem qual é a vontade de Deus, mas não se posicionam. Pessoas que estão dentro da casa de Deus, vivendo segundo o propósito de Deus, mas cheio de idolatria, cheio de ídolos do lar, carregando, arrastando idolatria para lá e para cá, para lá e para cá. Então, queridos, eu quero que nós analisemos hoje, certo? Dentro do contexto de idolatria, quem permanece em idolatria está pecando voluntariamente, já sabe que é a primeira coisa que Deus exige para que você tenha uma aliança. Eu estou falando para a salvação, para que você mantenha uma aliança com Ele. Tire fora a idolatria, os ídolos, tá certo? Mateus 6,24, você vai ver Deus, o Senhor Jesus advertindo os ouvintes, dizendo que a gente não pode servir a 2 senhores. Raquel estava servindo a 2 senhores. Quantas Raquéis existem por aí hoje, servindo a 2 senhores? Ora, se houver Deus, serve, honra. Mas se é Baal que é Deus, serve a Baal. É uma situação que deixa o coração de Deus muito triste. Desde a época de Josué é isso. Desde sempre foi isso. Desde sempre foi isso. Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. É o único, não existe. Olha, dentro do contexto de aliança com Deus, o Senhor teu Deus é o único. Ele não vai dividir esse espaço, essa glória, com mais ninguém. 7º ponto aqui, ó. Muitos dos ídolos do lar foram recebidos pelos nossos pais. Uma herança. No caso da Raquel, foram roubados. Porque os terafins eram transmitidos de pai para filho. Junto com o terafim, o filho mais velho recebia a porção dobrada da herança do pai. O nome, a administração de todos os bens, o local, literalmente o local do pai na família, era dado ao filho primogênito. E junto com esse local eram entregues os terafins. Pronto, você agora é o pai da família. No caso de Jesus, o primeiro da família lá, assumiu a vaga do pai, com certeza. Até os 30 anos, né? Então, queridos, compreendam isso. Muitos dos ídolos do lar são recebidos pelos nossos pais. Eu estou falando só de ídolo, coisa física? Não. Mas também de coisa física. Tem tanta coisinha que está nos cantinhos aí das nossas coisas, né? Objetozinhos que a gente guarda. Isso aqui foi da minha tataravó. E eu não posso pôr fora, não, porque isso aqui é a minha família, a minha tradição, a minha história, né? Meu currículo de idólatra. Bom, herança de família, tanto coisa física quanto coisas espirituais, materiais, costumes, tradições, regras. Tem muita coisa que ninguém chega para a família e vai dizer assim, olha, daqui por diante você quer regra aqui em casa. Não. Como eu falei, o código de conduta vai sendo construído a partir da convivência familiar. Aí quando vocês casam, vocês que são filhos, de repente vocês vão reproduzir o mesmo costume que vocês tinham dentro de casa em suas famílias. Por que? Alguém perguntaria, por que você faz assim? É, porque eu sempre fiz assim em minha casa. Entenderam? Aquela história de que por que você faz assim? Ah, porque minha mãe fazia assim. E você, mãe? É porque minha avó fazia assim. E é porque minha bisavó fazia assim. É sempre porque meus pais faziam assim. Né? Retirando, agora vamos para a segunda parte do que eu quero colocar. Como retirar os ídolos do lar? Como retirar os terafins do lar? Idolatria não se quebra exteriormente. Tem que ser quebrado dentro do coração. Tem que ser quebrado dentro. E para ser quebrado, precisa, primeiro ponto, ser identificado. Segundo, precisa ser detestado, desprezado e anatematizado. Ou seja, ele deve se tornar maldito, amaldiçoado, anátema. Certo? Primeiro e segundo ponto são isso aí. Qual é o problema nosso? É que tudo que nós vemos, olhando para o nosso coração, nós não conseguimos enxergar os ídolos que estão ali. Porque é tão comum, é tão prático, é tão normal, é tão corriqueiro, que ninguém vê que tem uma porcaria de um ídolo ali dentro. É preciso que o Senhor coloque um espelho, é preciso que o Senhor dê uma queda de um cavalo, é preciso que o Senhor coloque na lona para a pessoa parar e dizer, cadê, onde é que eu estou errado? Cadê? Peraí. Ah, tem ídolo aqui. Tem. É o meu caso. Falando do caso, eu falo do meu caso. O Asaf, quando ele nasceu, ele era o maior ídolo na minha vida.
Quando ele estava no hospital em Manhuaçu, o Senhor me fez isso. Quando pensamos que ele ia morrer, eu tive uma conversa com Deus que eu percebi isso. Ele era o maior ídolo. Um filho é uma bênção. Não pode se tornar um ídolo.